Boa noite. As duas pregações passadas à noite, eu falei sobre a autoridade do Senhor Jesus Cristo. Aí, no final da segunda pregação, eu perguntei o quanto dessa autoridade ele estendeu, repassou aos crentes, aqueles que compõem a sua igreja. E fiquei de responder hoje. Então, é uma mensagem também, como as outras temáticas, tratar de um tema, não de uma passagem a ser explorada, mas um tema a ser explorado, com base ou amparado em várias passagens. Então, eu quero responder em duas etapas esta pergunta: se ele estendeu aos discípulos dele algo da autoridade. Então, primeiro eu quero comentar a transferência de autoridade específica para os discípulos que trabalharam com ele, ou seja, antes da igreja. E vamos a Mateus capítulo 10, versículo 1. Mateus 10 e 1, e antes de ler, deixe-me logo dizer que a resposta à pergunta é sim. Ele estendeu alguma autoridade aos crentes? Sim. Pronto. Como? De que forma? Aí vamos responder então. Eu coloquei o título da pregação: você é crente? Que autoridade? Você é crente? Que autoridade? Já partindo do fato de que ele transferiu, sim, autoridade. Então, Mateus 10 e 1 diz: tendo chamado os seus 12 discípulos, são os apóstolos, esse chamado é escolhido, a passagem paralela deixa claríssimo que trata-se da convocação dos 12, tanto que os nomes deles estão aqui logo abaixo no versículo 2. Tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes Jesus autoridade, e aí está, sobre os espíritos imundos, para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Na passagem paralela também, que eu não vou ler, nós vamos ver que logo depois dele convocar os 12 apóstolos, ele mandou que eles fossem por uma campanha em Israel, pregando a palavra e curando espíritos, expulsando espíritos imundos, curando todo tipo de doenças. Em Lucas capítulo 10, versículo 1, mais ou menos um ano depois desta passagem que eu li agora, em que ele convocou os apóstolos, Lucas capítulo 10, versículo 1. Depois disto, o Senhor designou outros 70, porque ele tinha mandado os 12 só, antes, os 12 apóstolos. Agora, o grupo cresceu, não dos chamados apóstolos, que ficaram em 12, mas de outros discípulos. Depois disto, o Senhor designou outros 70, e os enviou de 2 em 2, para que o precedessem em cada cidade. Ele próprio fez esse percurso depois. Em cada cidade e lugar aonde ele estava para ir. E continua a passagem, até o versículo 9, não vou ler tudo. Curai os enfermos que nela houver, e anunciai-lhes: a vós outros está próximo o reino de Deus. No versículo 17,
pulando então, diz: então regressaram os 70, possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios nos submetem pelo teu nome. Versículo 19: eis aí vos dei autoridade para pisardes serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada vos causará dano. Vamos orar. Santo Deus, poderoso, Pai de um filho poderoso, obrigado pelo teu poder, que nós nem entendemos a origem, a natureza deste poder, porque é infinito e nunca houve começo de existência. Tu és eterno, mas é um poder que enche o universo inteiro, nossas mentes, nossas inteligências, que são mínimas perto da tua inteligência e do teu próprio poder. Obrigado pelo privilégio de poder explorar um tema tão interessante, que é a autoridade do Senhor Jesus Cristo, como fizemos, mesmo de uma maneira muito rápida, com 2 pregações, e agora vendo o que desta autoridade foi passada para nós. Antes, míseras criaturas pecadoras destinadas ao inferno, e agora, os que são crentes, filhos de Deus, convertidos e com nova natureza, sendo novas criaturas, destinados ao céu. E que saibamos que temos poder, qual poder e como usar esse poder, ou essa autoridade. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te pedimos isto. Amém. Então nós podemos ver aqui, em suma, que Jesus deu autoridade aos que estavam com ele ali, sobre animais perigosos, escorpiões, serpentes, obviamente animais que têm veneno, que causam muitos males, até morte. Autoridade sobre doenças, para curar, e autoridade sobre espíritos imundos, que é difícil medir um conceito de autoridade, mas na nossa mente é ainda mais forte, ainda é maior esse tipo de autoridade, porque entra numa área que nós não enxergamos, não vemos, e é muito misterioso para nós. Quando se fala em demônios, escorpião a gente está vendo, doença também não está, já é mais complexo você curar uma doença do que pisar um escorpião e não ter nada, mas aí ainda entra na área espiritual de expulsar demônios. Então, um poder enorme, gigantesco, que esses homens receberam diretamente de Cristo. Não é muito claro se eles tiveram esse poder o tempo todo em que Jesus esteve ao lado deles. Mas, pelo menos, fica claro que durante um certo tempo, um certo período específico, eles tiveram, sim, esses poderes enormes, tanto que voltaram eufóricos com o tamanho do poder que eles viram, descobriram que tinham. Tinham agora, não tinham antes, obviamente. Antes de continuar, deixe-me dizer que é muito importante notar que aquele período era atípico, era muito específico, em que o Senhor Jesus Cristo, o Messias dos judeus, o Salvador do mundo, estava aqui, num ministério brevíssimo de 3 anos e meio, uma vida de aproximadamente 33 anos, mas 30 anos sem um ministério público, e depois que começou, durou apenas 3 anos e meio, foi muitíssimo curto. E logo depois, então, ele foi crucificado, morreu, ressuscitou e voltou para o céu. Então, era um período muito
fora do contexto, ou fora da rotina, fora do normal, atípico. Um tempo previsto pelo Velho Testamento, tanto que os judeus falavam ali que desse Messias, que Messias é esse, que estava prometido aos judeus, e era ele. Então, um tempo muitíssimo especial. É muito fácil dizer, vamos abrir a Bíblia em Lucas 10, versículo 1, 19, esses que eu li agora, e dizer, está vendo? Ó, o crente deve ter poder de curar, sim. Crente que não cura é porque tem pouca fé. Um crente que não expulsa demônio, um crente que não quer pisar numa serpente, um crente que não tem a ousadia de colocar a cabeça sobre alguém muito doente, até com uma doença terminal, e não tem a ousadia, em nome de Cristo, de expulsar essa doença, repreender a doença e tal. E usa, então, essas passagens para dizer que hoje é a mesma coisa, que se deve esperar isto, e se um crente não faz isto que aqueles fizeram naquela época, é um crente muito fraco, uma fé muito pequena e tudo. Isso é um mau ensino. Não é assim. Deve-se usar com muito cuidado essas passagens que tratam de situações diferentes das que vivemos hoje. No Velho Testamento, por exemplo, as bênçãos que Deus prometia para os fiéis envolviam muito aspectos materiais, aspectos de saúde. Jesus Cristo veio, cumpriu a lei, morreu por aqueles que creem nele, e nós, como que cumprimos nele o que era para ser feito por qualquer ser humano. Pela fé, nós nos identificamos com a justiça dele. Ele está no céu, trouxe coisas novas, num certo sentido, as mesmas num outro sentido, mas explicadas de uma forma correta, perfeita, não bastante distorcida pelos mestres judeus. Então, ele revelou coisas novas. Aí vieram discípulos dele, que escreveram o que nós conhecemos como Novo Testamento. Ele instituiu a igreja, aí veio Paulo e explica o que é a igreja, aí vem João e fala do Apocalipse, fala. Então, coisas diferentes, em épocas diferentes, o mesmo Deus, o mesmo plano geral, mas fases nesses planos. E nós podemos perceber claramente que o Novo Testamento não promete mais bênçãos materiais ou muita saúde e tal para aqueles que obedecem a Cristo. Pode ser abençoado desta forma, mas pode não ser, ou ser abençoado de outra forma. Claro, o crente que é fiel a Cristo vai ser abençoado, mas não de uma forma mais primária. Era um estágio espiritual mais humilde, mais modesto. No tempo do Velho Testamento, o Messias não tinha vindo, Cristo não tinha vindo, o Filho de Deus não tinha se tornado homem ainda, aí não tinha feito seu ministério. Novo Testamento, a igreja, é outra época. Então, é por isso que há um desencontro muito grande entre muitas igrejas que se chamam evangélicas, as pregações de pastores que se chamam evangélicos. Você ouve um e ouve outro, mas não pode. É muito diferente em muitos aspectos importantes. Tudo bem, todos dizem que Cristo salva e tal. As partes mais básicas. Mas começa a complicar quando se trata de abrir a Bíblia, ler e ensinar o que não está escrito. Isso é delicado. E muitas vezes se torna um tanto quanto antipático, o tipo estraga prazer, e dizer, não. Hoje o crente não deve esperar riqueza, não. Ai, não. Mas saúde eu posso orar e ter certeza que o câncer do meu parente querido vai ser curado ali. Eu, com fé, não pode ser, não pode esperar isso. Mas Jesus prometeu aos apóstolos dele, e até outros discípulos que nem apóstolos eram,
E eles vibraram, está aqui escrito. E eu não sou discípulo dele, não, eu sou discípulo de segunda categoria. Não. Então, não é uma coisa muito fácil, não, de explicar, de ensinar, dá trabalho. Ensinar a pessoa a aprender, mas é o certo. O pior que a gente encontra, vocês sabem disso, encontramos cada situação de pessoas que se identificam como crentes, e a gente vê que estão falando com seriedade, estão falando com boa intenção, estão falando com sinceridade, sim, mas sem uma doutrina correta. Então, é muito importante em fazer analogia com a igreja hoje, em puxar essas passagens para hoje dizer, você tem autoridade sim, de pisar uma serpente, de curar alguém de uma doença e coisa assim. Não é bem assim. Por outro lado, o poder de Cristo, obviamente, é o mesmo. Então, ele pode transmitir poder para alguém, pisar uma serpente, botar o dedo na boca da serpente, ser mordido e não ter nada. Claro que ele pode. E ele pode expulsar demônios através de crentes? Claro que pode. Sim. E ele pode abençoar um crente, dando muito dinheiro para ele, se o crente for o crente fiel a ele, pode. Mas não é o que está prometido, como no Velho Testamento, a questão da saúde e do dinheiro. Não é o que está prometido, como está ensinando lá, que ele transmitiu a aqueles discípulos esses poderes. Não é. Não é o normal, não é o andamento normal da igreja de Cristo, a utilização desses poderes. Não é mais. Ele tem esses poderes. Ele transmite quando quer, como quer, no contexto em que ele quiser, certo. Ele não disse que não ia dar poder mais nenhum, não fechou as portas. Não. Mas é algo, como eu estou dizendo, que deve-se falar com cuidado e com responsabilidade. É só isso. O segundo ponto, que eu vou dar, obviamente, mais espaço, é a transferência de autoridade para ser aplicada na igreja. Hoje, que essa sim, vale até hoje de uma maneira rotineira, no andamento normal de cada igreja. Mesmo sendo dita, obviamente, aos mesmos discípulos da época, que Jesus estava falando era com eles, Jesus não estava naquela época falando com nenhum discípulo de uma geração posterior, claro, era com os próprios que estavam lá. E, às vezes, não é tão fácil você delinear e dizer, não, isso aqui ele prometeu só para aquela época, a tal época especial, em que ele próprio estava aqui, depois morreu, voltou para o céu. E mesmo assim, a época que procedeu, não mais tão especial, no sentido de que tinha a própria presença dele aqui, mas ainda era uma época muitíssimo especial, claro, em que ele iria fundar a sua igreja, começando de uma meia dúzia de discípulos. Então, era uma época especialíssima, e houve distribuição de dons sobrenaturais, houve milagres. Outra época, mas ainda com uma abundância de manifestações sobrenaturais. O Novo Testamento se completa. E com o Novo Testamento se completando, e o Velho Testamento já estando completado há muito mais tempo, fecha-se a Bíblia inteira. Pronto. Então, ali o que Deus tinha para dizer como revelação escrita ao ser humano, e que pode ser chamada de a palavra de Deus, encerrou. Fechou. Então, iniciou-se agora uma outra época, muito, muito especial, porque as revelações que viriam, ou que vinham de uma maneira diferente ou sobrenatural, através de pregações, e juntamente com operação de milagres, e todo aquele contexto de muito poder sendo falado ali, mostrado ali, essa necessidade sumiu. Porque qualquer um agora poderia dizer assim, está aqui a palavra de Deus,
tudo o que Deus quis dizer para os seres humanos está aqui dentro. Isto é a palavra de Deus. E não crie, não invente mais uma frase, porque Deus vai amaldiçoar. É como João diz lá no fim de Apocalipse, que nós vamos ver. Estamos vendo Apocalipse, né? Vamos chegar lá, um dia a gente chega lá. Quando fica claro que está fechado, lá pelo ano 95, depois de Cristo, fechou o que nós chamamos de cânon, que é o conjunto dos 66 livros que fazem a Bíblia inteira. O que está funcionando hoje, então, pastor? Esse negócio de época, agora é outra época, é outra fase. Traduz isso aí em miúdos. Que poderes eu tenho hoje, como crente? Tem alguém com uma cascavel lá fora, posso encarar? Cuidado. E o que você pode encarar? Mateus 18, 15 a 18. Diz assim este trecho: se teu irmão pecar contra ti, estou em Mateus 18 e 15, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra se estabeleça. E se ele não os atender, diz-o à igreja. Você não vê isso no Velho Testamento. Aliás, essa aqui é a segunda e última vez que aparece a palavra igreja nos evangelhos. No restante das cartas tem muito, Atos e tudo, mas os evangelhos só tem 2 vezes a palavra igreja, não contando com as passagens paralelas. Diz-o à igreja. E se recusar a ouvir também a igreja, considera-o como gentio e publicano. Olha o versículo 18. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Vocês não podem ter noção do tamanho do que está escrito aqui, não. Não tem um charme de você pisar uma serpente e ser mordido por ela e não morrer. Não tem a atratividade de expulsar um demônio. Mas o que tem de poder aqui dentro deste versículo, que muitos nem percebem. Ah, que pena. Jesus tirou o poder dos crentes. Ora, logo que era gostoso, fazer milagre, curar doença, expulsar demônio, enfrentar um leão, uma serpente. Essa que era a parte boa, animada, a parte desafiadora, diferente, atraente de ser crente. Estou diferente, vou lá na escola, vou dar um show. Me convidei hoje à noite, agora eu vou chegar amanhã para meus amigos, eu vou mostrar para eles o que é poder. Pois é. Aí o pastor vem dizer que esse versículo aqui, 18, é poder? É autoridade? Pois é. É isso mesmo. Igreja, no grego, é eclesia. Então, conjunto de 2 palavras, ek e kaleo. Ek é de dentro de, para fora de. De dentro para fora de. E kaleo é chamar. Pode ser escolher também. Então, literalmente, essa expressão, na parte verbal dela, ou substantiva é uma reunião de cidadãos chamados para fora dos seus lares, para um lugar público, para algum tipo de reunião civil, uma coisa assim. Então, ali está a igreja, era chamado assim, era um conjunto de pessoas
que foram convocadas lá dos seus lares para se reunirem num certo local para uma certa atividade. Essa é a origem bem primária do termo. Depois, o Espírito Santo se apossou deste termo, e ele faz isso com várias palavras, como batismo, por exemplo, são palavras que tinham um significado comum no grego e passaram a significar algo muito especial dentro da teologia e da doutrina cristã. Então, este termo aqui, eclesia, passou a significar algo muito especial, uma assembleia de crentes, pessoas que foram chamadas do mundo, chamadas de onde estavam, venham para cá, vinde a mim, os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Vinde a mim. É exatamente esta chamada. Jesus Cristo chamou pessoas de onde estavam nos seus lugares, nas suas casas, nos seus tipos de vida. Vinde para mim. Foram chamados do mundo para Ele, para se reunirem e se tornarem algum tipo de assembleia, de reunião, de grupo de pessoas, muito especial para Ele e dele. Isto é que significa igreja. É isso aí. A igreja, eu já sei, aquele prédio novo que tem ali, a igreja lá, ela é confundida com o termo, com o significado de prédio. Tudo bem, é usado nesse sentido também, ninguém vai proibir de usar, nem dizer que é errado usar, mas esse é um sentido altamente secundário de igreja. Igreja é gente, são pessoas que foram chamadas por Cristo, do mundo para Cristo. Então, há dois sentidos grandes. Os dois, aliás, só os dois sentidos, né? Nem grandes ou pequenos. Os dois únicos sentidos deste termo, no dicionário cristão, sentido local, que é um grupo de pessoas que se reúne fisicamente num certo local, que se organizam e tem pastores, diáconos, são os ofícios que o Novo Testamento falam, pastores e diáconos, só falam nesses dois ofícios, e se reúnem de acordo com regras que eles mesmos estabelecem para si próprios, e ali está uma igreja local, mas chamada de igreja. Quando Jesus diz que vai estabelecer a igreja dele sobre ele próprio, de modo que ele sendo a pedra, e vai estabelecer a igreja, não está falando da igreja, ou de uma igreja local de 50 membros, ou de 200 membros no Brasil, na Venezuela, nos Estados Unidos, ou no Japão, ou de 10 mil membros, que são as igrejas locais. Quando ele fala minha igreja, ele está se referindo ao segundo aspecto, ou ao outro aspecto de expressar igreja, que é o conjunto de todos os crentes, desde a fundação da igreja até o encerramento. Encerramento, digo, encerramento é a parada de entrada de pessoas, não é que a igreja vai terminar, ela vai terminar de crescer, ela vai parar num certo ponto. De acordo com o que nós entendemos, ela nasceu no dia de Pentecoste, lá em Atos 2, ali está o início da igreja do Senhor Jesus Cristo. E o término de crescimento desta igreja, ela para de crescer no dia do arrebatamento. Já falamos bastante, em Apocalipse ainda vamos falar muito mais. Então, ali nós cremos que a igreja irá para os ares se encontrar com o Senhor Jesus Cristo, a igreja composta de pessoas vivas e mortas. Tanto que se fala na ressurreição dos que estiverem mortos. E vão ressuscitar primeiro, vão sair primeiro.
para se encontrar com Cristo nos ares. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, conforme Paulo diz lá em 1 Tessalonicenses 4, e vamos todos nos encontrar com Cristo nos ares. Todos quem? A igreja, desde o dia de Pentecostes, em Atos 2, até aquele momento maravilhoso de se encontrar com Cristo nos ares. Há um número definido de pessoas, e pela primeira vez essas pessoas estarão fisicamente juntas, não mais com seus corpos terrenos, esses corpos que nós temos aqui, todo falho e cheio de problemas, mas agora com corpos transformados, porque a igreja do Senhor Jesus Cristo, hoje, ela é composta de pessoas que já morreram, estão com Ele no céu. A geração que está viva, os crentes que verdadeiramente pertencem à igreja de Cristo, sobre a terra hoje, e os que vão se convertendo, amanhã, depois de amanhã, então, passado, presente e futuro. Quando o Senhor Jesus Cristo voltar nas nuvens, encerrou a parte futura, não tem mais nenhuma adição à igreja. Se nós cremos, pelo menos nós, grupos de crentes, outros creem outras coisas, com relação à igreja. O fato é que eu hoje digo a igreja local e a igreja geral, a igreja total. Pode inventar o nome que você quiser, não tem problema nenhum, desde que esteja de acordo com a doutrina correta e que expresse o que eu estou dizendo aqui, que a Bíblia diz. Muito bem. Numa igreja local, quem decide? Os que entram e os que saem. Que eu acabei de dizer que uma igreja local é uma comunidade em que os crentes de um certo local se reúnem fisicamente, se organizam. Vai haver muitas variedades desse tipo de organização e tal, mas tem que obedecer dois, o que nós chamamos de ordenanças de Cristo, que é o batismo e a ceia. Vocês têm que fazer, não é opcional, mas o horário, quantas vezes por semana, o nome da igreja, o tipo de como é que se torna membro, varia muito, a Bíblia não trata. Mas o fato é que, obviamente, elas têm um mínimo de algo em comum, em termos de organização. Alguém faz parte da igreja, ou faz ou não faz. Até um clube aí de qualquer, tem sua relação de membros, os que são, os que não são, qualquer. E a igreja, obviamente, uma igreja local, assim entendo eu, tem que ter saber quem é membro, quem pode influir, quem pode se considerar parte inerente ou integrante daquele corpo, daquela instituição, daquela organização, que, aliás, é a única instituição divina sobre a terra. É divino e é humana. É divina e humana, as duas coisas, mas é a única. Não há outra organização sobre a terra que Deus faz parte e que pode dizer assim: essa organização é uma parte do próprio Jesus Cristo. Ele é o cabeça desta organização. Não tem empresa, não tem grupo, não tem nada neste mundo, nem um povo que possa dizer nesse sentido, de que são pessoas que são realmente de Cristo, foram feitas nova criatura em Cristo, tem o Espírito Santo habitando em si. Só a igreja. Tudo bem. Quem define os que são membros de uma igreja e os que não são membros de uma igreja? Quem tem autoridade? Aí está o valor daquele versículo que eu disse que é importantíssimo e que muita gente não percebe. O que o Senhor Jesus Cristo quer dizer é que a própria igreja tem autoridade de Cristo para dizer quem faz parte dela e quem não faz. Isso é autoridade tremenda, porque ela pertence a Cristo.
Não se brinca com pertencer a uma igreja, não pertencer, pertencer ou não pertencer, não sabe se pertence ou coisa assim. Isso é seríssimo. E uma igreja, tendo eu, que teme a Deus, tem que dar contas ao Senhor Jesus Cristo de quem ela está mantendo como parte daquela membresia, daquele grupo de discípulos que estão organicamente ligadas com aquela igreja local. Então, a autoridade que a igreja recebeu do Senhor Jesus Cristo foi enorme. Resolvam, vocês resolvam. Agora eu vou ler de novo o 18, ver se você está um pouquinho mais sensível para esse assunto. Em verdade vos digo que tudo que ligares na terra terá sido ligado nos céus. Você sabe o tamanho disso, meu irmão? E tudo o que desligardes na terra terá sido desligado no céu. Em verdade também vos digo que se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Então, um poder enorme para uma igreja, um grupo de pessoas formalmente constituída, em nome do Senhor Jesus Cristo. Tem autoridade de ligar e desligar. Claro que uma passagem dessa lembra, obviamente, uma organização que tomou para si este poder na autoridade de uma só pessoa e com muitos outros acréscimos que a palavra de Deus não dá autoridade para falar ou para dizer. Mas que uma igreja local tem autoridade, tem. Deixe-me ler uma outra passagem parecida com a passagem anterior. João 20. 19 a 23. Completa, inclusive, complementa o que eu venho dizendo. João 20, 19 a 23. Ao cair da tarde daquele dia, depois de ressurreto, Jesus, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: Paz seja convosco. E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E, havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Se lhos retiverdes, são retidos. A igreja tem autoridade de considerar oficialmente um irmão perdoado ou não. Se considerar perdoado, fica tudo normal, uma comunhão sendo mantida como antes do assunto que causou a necessidade de tratar sobre perdão. Se não perdoar, deve ser oficialmente encarado como irmão em pecado, ou como alguém que nem crente é. Então, a igreja tem a autoridade de dizer: não queremos mais comunhão com você. Vamos lhe considerar como um não crente. Não estamos decretando que você é ou deixou de ser crente. Aliás, ninguém deixa de ser crente. Uma vez crente, sempre crente. Mas não estou dizendo, a igreja não está dizendo que você nunca foi crente. Essa autoridade nós não temos. Não temos. Vemos até por este meio decretar que a igreja declarou
que o senhor fulano, tal, CPF tal, não é crente, não é salvo em Jesus Cristo. Assina embaixo. Pronto, pode registrar no cartório. Isso não tem nenhum sentido bíblico. Tem sentido eu dizer, vimos dizer que a igreja tal, CNPJ tal, decretou que o senhor fulano de tal, CPF tal, não faz parte mais do rol de membros desta igreja. Foi desligado por motivos bíblicos, aí coloca lá o que quiser, assina embaixo, pode estar no cartório. Essa autoridade tem, a igreja tem. E isso vai já ser colidido com o que está em andamento aqui no nosso país, no mundo, de governos quererem dar cada vez mais parâmetros, cada vez mais ordens, cada vez mais detalhes a serem cumpridos, e os juízes estão entrando de uma maneira muito forte nas vidas pessoais, de pais com filhos e de igrejas com seus membros. Isso vai complicar. Hoje é muito simples, mas vai deixar de ser simples. Antes de Cristo voltar, creio eu, que isso vai ser extremamente complicado. Um estatuto não vai poder proibir isso, não vai poder proibir aquilo, coisas que a igreja tem direito de fazer biblicamente, que recebeu esta autoridade do próprio Jesus Cristo. Quero deixar claro que aqui essa autoridade que ela tem de considerar o irmão perdoado ou não é para ser confundido com o próprio perdão daquele tal pecado aos olhos de Deus. Não é isto. A igreja não fala em nome de Deus no sentido intrínseco de dizer, eu lhe afirmo que Deus perdoou o seu pecado. Não. Só quem pode afirmar isso é o próprio Deus. Mas não é o que Jesus disse aqui? Não. O que diz aqui é que ele aceita que uma igreja séria, reunida em nome dele, estabelecida em nome dele, declare, este irmão ou esta pessoa está cortada do seio desta igreja, considerado um gentio publicano, não como um crente, a igreja não aceita o tipo de explicação que ele deu para esse tipo de comportamento, não aceita, ele está desligado. E não está perdoado para efeito de comunhão com esta igreja aqui. A igreja não quer envolvimento mais espiritual com ele. Pronto. Esta decisão a igreja tem autoridade para fazer e Deus aceita. É o que Cristo disse, eu aceito esse tipo de decisão. Mas é diferente de dizer, eu lhe afirmo, em nome de Deus ou de Cristo, e fala grosso e fala alto, né, para impressionar bem, que você está perdoado pelo próprio Deus, ou o contrário, não está. Isso é outro assunto, não devemos entrar nisso, não vamos confundir as coisas. Não temos muita autoridade, mas até um certo ponto. É errado usar mal essa autoridade, ou a quem, ou além. Tem igrejas que mantêm membros, que é uma coisa impressionante, cuja vida no dia a dia é pior do que alguém que não tem Cristo. A igreja mantém, fica uma membresia inchada. Uma vez eu perguntei a alguém da igreja daqui, faz 30 anos aí, quantos membros tem sua igreja? Uns 500. Mas só vão uns 200. Como? 300 aí. Uns já morreram, os outros estão no mundo, outros voltaram já para a vida mundana mesmo. Está aí. Então tem 500 membros, mas na relação mesmo tem 500. Mas que fazem parte mesmo 200. 300 estão aí. Eu entendo que é o exemplo clássico de não utilização do critério que o Senhor Jesus Cristo deu aqui. É a desobediência clássica de igreja que não está levando a sério o exercício da autoridade que ela tem e de manter a membresia da igreja pura, ou o mais pura possível, o mais limpa possível, o mais de acordo possível, feita por pessoas, membresia composta de pessoas que estão levando a vida cristã
com alta responsabilidade. Qual é o padrão? Quem vai colocar mesmo esse padrão? É a igreja. Ela estipula o que ela quer. E é exatamente isso que Cristo disse. Façam como vocês quiserem e eu darei luz verde. É isto. Então, vocês veem, irmãos, que é uma autoridade muito grande e não muito charmosa, como já falei, no sentido de fazer coisas e operações de milagres e coisas assim. Aliás, dá trabalho, é difícil, muitas vezes muito antipático, muito constrangedor, chamar um irmão querido, chamar uma irmã querida e dizer, assim não dá. Você não está honrando o nome desta igreja. A igreja não vai mais querer permitir esse tipo de comportamento. Ah, mas a vida é minha, tá. À vontade, meu irmão e minha irmã, mas esta igreja tem autoridade e vai usar de dizer, você não nos convém mais com esse tipo de vida, com esse tipo de ensino, ou com esse tipo de atitude, vamos tratar isto e vamos... Ah, é uma ameaça. Depende da maneira como você quiser olhar. Vamos dizer que é um oferecimento de ajuda. Você não quer honrar o nome de Cristo? Você não quer fazer parte de uma igreja séria? Se você está frequentando aqui, porque você acha que é séria essa igreja. Ou não é? É. Quer continuar? É bom. Pois nós estamos querendo lhe ajudar. Valorize o fato de fazer parte de uma igreja séria. Não estamos precisando de membros, implorando que pessoas se tornem membros, de jeito nenhum. Estamos escolhendo membros. Ah, mas é engraçado, o pastor fala, escolher membros e cadeiras vazias aqui, não me importa. Se tem 10, 20, 30, não interessa. Não estamos atrás de números, estamos atrás de qualidade. Para dizer, Senhor Jesus Cristo, nós agimos com responsabilidade diante de Ti. Se aqui diz que tem 98 membros, é porque tem 98 crentes que estão sendo pastoreados, examinados, acompanhados, respeitados, ensinados, valorizados, amados, repreendidos, tudo que a Tua palavra manda. E estamos de olho para poder manter esta membresia neste padrão que Te agrada, que Te honra, traz honra a Ti. Não adianta, temos aqui 300 membros, como aquele que falou, 300 membros, só tem 98 que são crentes mesmo para valer. O restante, não é que são crentes, que tem vida de crente comprometida. Quem é crente ou não é, nós não sabemos, mas que tem vida de crente. Não temos obrigação de saber quem é crente e quem não é. Entendam isto. E, às vezes, quando um pastor se envolve com um membro para poder ajudar, e chega ao ponto de levar para uma assembleia e tratar a membresia, porque eu que sei minha fé, ninguém está falando disto. Nós não temos autoridade para determinar a sua fé, se é verídica, se não é. Não temos. Mas nós temos autoridade para manter e obrigação de manter esta igreja num nível altíssimo de vida cristã, sem hipocrisia, com sinceridade, com humildade, com arrependimento público, quando é o caso, pedido de perdão, que é uma maravilha quando a igreja consegue fazer isto. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado pela autoridade que Tu concedeste a esta igreja, a cada igreja local que leva a sério o Teu nome. Obrigado pelo que eu pude expor hoje e pelo que eu pretendo expor na próxima semana para encerrar tudo o que eu tinha para dizer, que ainda faltam algumas coisas. Estou em paz com essa questão de tentar reduzir o tempo, 10, 15 minutos por pregação à noite. Não é algo que está nas Escrituras, este limite, não é certo, ou uma questão de certo ou errado, mas é uma questão de bom senso, uma questão de ser apropriado ou não. Obrigado pela Tua palavra pregada nesta igreja, por meu intermédio, por intermédio do pastor Watson para as crianças, por intermédio dos professores na escola dominical, dos que me substituem aqui no púlpito, por
cada discipulador lá nos lares, individualmente. Muito obrigado por cada boca que se abre aqui para pregar a Tua palavra. E, obviamente, não apenas os que têm uma função aqui, mas cada membro que está falando lá no seu trabalho, no ponto de ônibus, para um colega, para a enfermeira, para o médico, ou para o paciente, cada um. Obrigado pela Tua palavra ser levada a sério nesta igreja, e a ponto, inclusive, de sermos muito zelosos pelos membros da igreja, por manter esta membresia bem enxuta, a mais possível, um a um. Obrigado, Senhor, pelo privilégio. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.